Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Robertson e estaremos juntos resolvendo a prova de matemática do exame discursivo do vestibular da UERJ 2025. Mas antes, caso você ainda não seja inscrito do canal, faço o convite para que se inscreva, ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos para a correção das 10 questões da prova de matemática do exame discursivo do vestibular da UERJ 2025. Vem comigo! Questão 1. Um atleta consome diariamente 3 ovos médios comprados em embalagem com exatamente 30 ovos, ao custo de R$ 15. Ele verificou que consumiria a mesma quantidade de nutrientes comendo diariamente apenas 2 ovos grandes, comprados em embalagem com exatamente 10 ovos, ao custo de R$ 6. Calcule a diferença em reais entre os valores gastos pelo atleta em 30 dias, ao trocar o consumo diário de 3 ovos médios por 2 ovos grandes. A questão fala de 2 embalagens, onde uma contém ovos médios e a outra ovos grandes. No entanto, a embalagem que contém ovos médios tem 30 ovos e o atleta consome 3 ovos médios diariamente, ou seja, em 10 dias, o atleta consome uma embalagem que contém ovos médios, isto é, em 30 dias, o atleta consome 3 embalagens com ovos médios. Em 30 dias, o custo com embalagens de ovos médios foi de R$ 45. Por outro lado, a embalagem que contém ovos grandes tem exatamente 10 ovos, e o atleta consome 2 ovos grandes diariamente. Ou seja, em 5 dias, o atleta consome uma embalagem que contém ovos grandes. Isto é, em 30 dias, o atleta consome 6 embalagens com ovos grandes. Em 30 dias, o custo com embalagens de ovos grandes foi de R$ 36. Logo, a diferença entre reais dos valores gastos pelo atleta em 30 dias, ao trocar o consumo de 3 ovos médios por 2 ovos grandes, foi de R$ 45 menos R$ 36, que é igual a R$ 9. Questão 2. Observe na tabela a seguir dados aproximados da área territorial e do número de habitantes de 5 municípios do estado do Rio de Janeiro, de acordo com o censo de 2022. Sabe-se que a densidade demográfica de um município é calculada pela razão entre sua população e sua área territorial. Calcule a maior e a menor densidade demográfica em habitantes por quilômetro quadrado do conjunto de municípios apresentados. Começando pelo município de Arraial do Cabo, que possuía densidade demográfica de 31.000 sobre 155, que é igual a 200 habitantes por quilômetro quadrado. O município de Casimiro de Abril possuía densidade demográfica de 46.000 sobre 460, que é igual a 100 habitantes por quilômetro quadrado. O município de Maricá possuía densidade demográfica de 198.000 sobre 360, que é igual a 550 habitantes por quilômetro quadrado. O município de Rio das Ostras possuía densidade demográfica de 156.000 sobre 220,
que é aproximadamente 709,09 habitantes por quilômetro quadrado. O município de Saquarema possuía densidade demográfica de 90.000 sobre 360, que é igual a 250 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, a maior densidade demográfica em 2022 foi do município de Rio das Ostras, que possuía densidade demográfica de aproximadamente 709,09 habitantes por quilômetro quadrado. E a menor densidade demográfica foi do município de Casimiro de Abreu, que possuía densidade demográfica de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Questão 3. Uma pessoa realizou um empréstimo de X reais e já pagou 3/4 desse valor, que correspondem a R$ 1.050. Foi acordado que a dívida a ser paga corresponderá a 13/7 de X. Calcule o valor total que será pago a mais do que o empréstimo realizado. Vamos iniciar a solução representando geometricamente a fração paga pelo empréstimo. E quando falo de representar geometricamente uma fração, significa dividir um retângulo ou uma barra em partes iguais e selecionar a quantidade de partes correspondente à fração. A pessoa realizou um empréstimo de X reais e já pagou 3/4 desse valor, que correspondem a R$ 1.050. Cada parte vai corresponder a R$ 350. E se corresponde a R$ 350, então o valor do empréstimo é de R$ 350 vezes 4, que é igual a R$ 1.400. Foi acordado que a dívida a ser paga corresponderá a 13/7 de X. Vamos representar geometricamente a fração 13/7. Para representar geometricamente uma fração, pode-se dividir um retângulo ou uma barra em partes iguais e selecionar a quantidade de partes correspondentes à fração. Perceba que 13/7 é maior que 1 inteiro, que seria 7/7. E foi preciso dividir 2 retângulos ou 2 barras em partes iguais e selecionar a quantidade de partes correspondente à fração. Então, dividir 1.400 em 7 partes iguais implica que cada parte equivale a R$ 200. Logo, o valor da dívida será de 13 vezes R$ 200, que é igual a R$ 2.600. Sendo assim, o valor total que será pago a mais do que o empréstimo realizado virá da diferença R$ 2.600 menos R$ 1.400, que é igual a R$ 1.200. Questão 4. Considere a equação 2x mais b menos 2a igual a vezes b e também as matrizes A igual 3, 1, 2, menos 1 e B igual a 1, 2, 0, menos 1. Calcule a matriz X. Passando B menos 2A para o outro lado da igualdade, trocando de sinal, vamos obter uma nova equação. 2x igual a vezes B mais 2 vezes A menos B. Ou seja, 2x é igual a matriz 3, 1, 2, menos 1,
vezes a matriz 1, 2, 0, menos 1. Mais 2 vezes a matriz 3, 1, 2, menos 1, menos a matriz 1, 2, 0, menos 1. A primeira operação é a multiplicação de matrizes A e B. Os termos da matriz produto de A e B é a soma dos produtos dos elementos da linha da matriz A pelos correspondentes elementos da coluna da matriz B. Então, a primeira linha da matriz A e a primeira coluna da matriz B, primeira linha da matriz A e segunda coluna da matriz B, segunda linha da matriz A e primeira coluna da matriz B, e segunda linha da matriz A com a segunda coluna da matriz B. A segunda operação é a multiplicação de um número, no caso 2, por uma matriz, que aqui é a matriz A. Nesse caso, o produto 2 vezes a matriz A é a matriz obtida com a multiplicação dos elementos de A por 2. E menos B é a matriz oposta de B. Então, temos 2x é igual a matriz 3, 5, 2, 5. Primeira linha da matriz A, 3, 1. Primeira coluna da matriz B, 1, 0. Então, 3 vezes 1 é 3, mais 1 vezes 0 é 0. 3 mais 0 é igual a 3. Primeira linha da matriz A, 3, 1. Segunda coluna da matriz B, 2 menos 1. Então, 3 vezes 2 é 6, mais 1 vezes menos 1 é menos 1. Então, 6 mais menos 1 é igual a 5. Segunda linha da matriz A, 2 menos 1. Primeira coluna da matriz B, 1, 0. Então, 2 vezes 1 é 2, mais menos 1 vezes 0 é 0. 2 mais 0 é 0. Segunda linha da matriz A, 2 menos 1. Segunda coluna da matriz B, 2 menos 1. Então, 2 vezes 2, 4, mais menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Então, 4 mais 1 é igual a 5. Por isso, formamos a matriz produto 3, 5, 2, 5. Matriz 6, 2, 4, menos 2. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. E 2 vezes menos 1 é menos 2. E menos a matriz 1, 2, 0, menos 1 é o mesmo que mais a matriz menos 1, menos 2, 0 e 1. Então, 2x vai ser igual a matriz 3, 5, 2, 5, mais a matriz 6, 2, 4, menos 2, mais a matriz menos 1, menos 2, 0 e 1. 2x é a adição de matrizes. Para efetuar a operação, basta somar termo a termo das matrizes, isto é, elemento correspondente a elemento correspondente. 2x vai ser igual a matriz 8, 5, 6 e 4. O 8 é igual a 3 mais 6 menos 1, que é a adição dos elementos da primeira linha, primeira coluna, das três matrizes. O 5 é igual a 5 mais 2 menos 2, que é a adição dos elementos da primeira linha, segunda coluna, das três matrizes. O 6 é 2 mais 4 mais 0, que é a adição dos elementos da segunda linha, primeira coluna das três matrizes. E o 4 é igual a 5 menos 2 mais 1, que é a adição dos elementos da segunda linha,
segunda coluna das três matrizes. Logo, a matriz X terá como elementos a metade dos elementos da matriz 2x. Isto é, x vai ser igual a 4, 5 sobre 2, 3 e 2. O 4 é metade de 8, 5 sobre 2 é metade de 5, o 3 é metade de 6 e o 2 é metade de 4. Questão 5. Os quadrados ABCD, BEFG e EHIJ têm os lados AB, BE e EH contidos na base KL do triângulo KLM, ilustrado a seguir. Os pontos D e G pertencem ao lado KM e os pontos I e F ao lado LM do mesmo triângulo. São conhecidas as seguintes medidas: AB, que é igual a 4 centímetros, BE, que é igual a 8 centímetros, e EH igual a 2 centímetros. Calcule em centímetro quadrado a área do triângulo GFM. Vamos iniciar a solução por meio dos triângulos retângulos DAK, retângulo em A, e GBK, retângulo em B, que são triângulos semelhantes. O triângulo DAK tem x centímetro de base e 4 centímetros de altura. E o triângulo GBK tem x mais 4 centímetros de base e 8 centímetros de altura. Daí temos a proporção x sobre 4 mais x igual a 4 sobre 8. Pelo teorema fundamental das proporções, que tem no seu enunciado que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, obtemos 8x igual a 4 vezes x mais 4, onde 8x vai ser igual a 4x mais 16, que é, na verdade, 4 multiplicado por x mais 4 multiplicado por 4. Passando o 4x para o primeiro membro da igualdade, com sinal trocado, chegamos a 8x menos 4x, que é igual a 16. 8x menos 4x é 4x, que é igual a 16, e dividindo toda a igualdade por 4, chegamos ao valor de x, que é igual a 4. Portanto, segmento KA mede 4 centímetros. Vamos observar os triângulos retângulos FEL, retângulo em E IHL, retângulo em H. Eles são semelhantes. O triângulo FEL tem 2 mais y centímetros de base e 8 centímetros de altura. E o triângulo retângulo IHL tem y centímetro de base e 2 centímetros de altura. Temos a proporção 8 sobre 2 igual a 2 mais y sobre y. Aplicando o teorema fundamental das proporções, temos que o 8y é igual a 2 vezes y mais 2, onde o 8y é igual a 2y mais 4. O 2y mais 4 veio da multiplicação de 2y mais 2 vezes 2. Passando 2y para o primeiro membro da igualdade com sinal trocado, temos que o 8y menos 2y é igual a 4, e o 8y menos 2y é igual a 6y, que é igual a 4. Dividindo toda a igualdade por 6, chegamos ao valor de y, que é 4 sextos, que simplificado
é igual a 2 terços. Portanto, a medida do segmento HL é de 2 terços centímetro. Observe os triângulos KLM e GFM. Eles são semelhantes. O triângulo KLM tem base medindo 56 terços centímetros e altura medindo H mais 8 centímetros. E o triângulo GFM tem 8 centímetros de base e H centímetros de altura. Fazendo uma ressalva que 56 terços centímetros de base do triângulo KLM é a soma 4 mais 4 mais 8 mais 2 mais 2 terços. Daí temos a proporção 8 mais H sobre H é igual a 56 terços sobre 8, onde 8 mais H sobre H é igual a 56 sobre 24. 56 sobre 24 é o resultado da divisão. 56 terços dividido por 8, onde repetimos os 56 terços e multiplicamos pelo inverso do 8, que é 1 oitavo. Então, 56 terços vezes 1 oitavo é igual a 56 sobre 24. Daí que 8 mais H sobre H é igual a 7 terços, que é a fração simplificada, o irredutível de 56 sobre 24. Daí temos que 7H é igual a 3 vezes H mais 8, onde 7H é igual a 3 vezes 8 mais H, que é a mesma coisa. 7H é igual a 24 mais 3H, onde o 24 é o resultado de 3 vezes 8 e o 3H é o resultado de 3 vezes H. Então, se 7H é igual a 24 mais 3H, passando 3H para o primeiro membro da igualdade, com o sinal trocado, chegamos a 7H menos 3H igual a 24. 7H menos 3H é 4H, que é igual a 24. E dividindo toda a igualdade por 4, chegamos ao valor de H, que é igual a 6. Portanto, o triângulo GFM tem de altura 6 centímetros. Então, a área do triângulo GFM é a base vezes a altura dividido por 2, onde a base mede 8 centímetros e a altura mede 6 centímetros. Então, a área é igual a 8 vezes 6 sobre 2, que é igual a 48 sobre 2, que é igual a 24 centímetros. Então, em centímetros quadrados, a área do triângulo GFM é igual a 24 centímetros quadrados. Questão 6. Uma tirolesa foi instalada sobre um lago, conforme indica o esquema. Considere as seguintes informações. O triângulo ABC encontra-se no plano vertical. AC representa uma rampa de 120 metros que forma um ângulo de 60 graus com plano horizontal. BC é a extensão do lago, que mede 200 metros. Sabendo que cosseno de 60 graus é igual a 1/2, calcule a distância em metros de A até B. Seja D a medida do segmento AB. Aplicando a lei dos cossenos, temos D quadrado é igual a 120 quadrado, mais 200 ao quadrado, menos 2 vezes 120 vezes 200, vezes o cosseno de 120 graus. A lei é conhecida pelo enunciado. O quadrado de um dos lados do triângulo é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados,
menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Então, d quadrado vai ser igual a 14.400 mais 40.000 menos 48.000 vezes menos 1/2, que é o valor de cosseno de 120 graus. Daí que d quadrado é igual a 54.400 mais 24.000, que é igual a 78.400. Se d quadrado é igual a 78.400, então d vai ser igual a raiz quadrada de 78.400, que é igual a 280 metros. Então, a distância em metros de A até B é de 280 metros. Questão 7. Um cilindro circular reto está contido em uma semisfera de raio AB igual a 1, como ilustra a imagem. O raio AC da base desse cilindro mede R e o ângulo agudo BAC mede δ graus. Calcule a altura e a área lateral do cilindro em função de δ. Em seguida, calcule o valor de δ para que essa área seja máxima. A medida da altura do cilindro é a medida do cateto oposto ao ângulo δ no triângulo retângulo ACB, retângulo em C. Aplicando a razão trigonométrica cosseno de δ no triângulo retângulo, temos cosseno δ é igual a R sobre 1, onde o R é a medida do cateto adjacente ao ângulo δ e o 1 é a medida da hipotenusa do triângulo retângulo ACB, retângulo em C, e que é também a medida do raio da semisfera. Então, o cosseno δ é igual a R sobre 1, que é igual a R. Logo, R é igual a cosseno de δ. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo ACB, retângulo em C, iremos determinar a altura do cilindro em função de δ. Seja H a medida da altura do cilindro e do cateto oposto ao ângulo δ no triângulo retângulo ACB, retângulo em C. Pelo teorema de Pitágoras, temos h² mais r² igual a 1. A soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos de um triângulo retângulo é igual ao quadrado do comprimento da hipotenusa. Passando o r² para o outro lado da igualdade com sinal trocado, temos h² igual a 1 menos r². Como R é igual ao cosseno de δ, então h² vai ser igual a 1 menos o quadrado de cosseno δ, que é igual a 1 menos cosseno quadrado δ. 1 menos cosseno quadrado δ é igual a seno quadrado δ. Se h² é igual a seno quadrado δ, então h é igual a raiz quadrada de seno quadrado δ, que é igual a seno δ. Portanto, h é igual a seno δ é a altura do cilindro em função de δ. Agora vamos determinar a área lateral do cilindro em função de δ. A área é igual a 2πrh, onde o R é cosseno δ e o H é seno δ. Então, a área vai ser igual a 2π cosseno δ seno δ.
No entanto, 2 vezes cosseno δ seno δ é o mesmo que seno 2δ. Então, a área vai ser igual a π seno 2δ, que é a área lateral do cilindro em função de δ. Para a área ser máxima, seno de um ângulo tem que assumir o valor máximo, que é igual a 1, ou seja, o ângulo tem que ser igual a π sobre 2. No problema em questão, 2δ tem que ser igual a π sobre 2. Ou seja, δ é igual a π sobre 4. Conclusão: a altura do cilindro é de seno δ e a área lateral do cilindro em função de δ é de π seno 2δ. Para que a área lateral seja máxima, δ é igual a π sobre 4. Questão 8. Uma doceira que vende trufas de cerejas e de nozes tem a encomenda fixa semanal de 200 trufas de cerejas e de 150 de nozes. Se houver demanda, ela consegue fazer no máximo 600 trufas por semana. Os lucros por unidade vendida de C e de N são respectivamente R$ 4,00 e R$ 3,00. Entenda-se C, cerejas, trufas de cerejas, e N, trufas de nozes. Considerando que a doceira faça por semana X unidades de trufas de cereja e Y de trufas de nozes, vale as seguintes desigualdades: X é maior ou igual a 200, Y é maior ou igual a 150, X mais Y é menor ou igual a 600. Os pares XY de números de trufas que essa doceira pode fazer estão representados no plano cartesiano por pontos do triângulo PQR. Observe. Calcule em reais o lucro de apenas uma encomenda fixa semanal. Calcule em reais também o lucro semanal máximo que a doceira pode obter com a venda de 600 trufas. O lucro de apenas uma encomenda fixa semanal vem da expressão R$ 4,00 vezes 200 mais R$ 3,00 vezes 150. Como o lucro por unidade vendida de trufas de cerejas é de R$ 4,00 e a encomenda fixa semanal é de 200 trufas, então temos 4 vezes 200. E por unidade vendida de trufas de nozes é de R$ 3,00 e a encomenda fixa semanal é de 150 trufas, então temos 3 vezes 150, que é igual a R$ 800 mais R$ 450, que é igual a R$ 1.250. O lucro semanal máximo que a doceira pode obter com a venda de 600 trufas vem da expressão algébrica R$ 4,00 vezes X mais R$ 3,00 vezes Y, com X mais Y igual a 600. E com a condição de X assumir um valor maior ou igual a 200 e Y assumir um valor maior ou igual a 150. Então, aqui montamos uma tabela e, para nos auxiliar, vamos fazer o uso dessa tabela. Bom, para x igual a 200 e y igual a 400, R$ 4,00 vezes 200 mais R$ 3,00 vezes 400 é igual a 2.000. Para x igual a 300 e y igual a 300,
temos R$ 4 vezes 300, mais R$ 3 vezes 300, é igual a R$ 2.100, que seria aqui o lucro máximo para x e y sendo iguais a 300. Já o lucro máximo para x igual a 400 e y igual a 200, temos R$ 4 vezes 400, mais R$ 3 vezes 200, igual a 2.200. E para x igual a 450 e y igual a 150, R$ 4 vezes 450 mais R$ 3 vezes 150 é igual a 2.250. Conclusão: o lucro de apenas uma encomenda fixa semanal foi de R$ 1.250. E o lucro máximo que a doceira pode obter com a venda de 600 trufas foi de R$ 2.250. Questão 9. Considere a sequência dos números naturais ímpares e as somas S1 e S2. S1 é a soma dos n primeiros números ímpares e S2 é a soma dos n números ímpares seguintes. Calcule S2 e também a razão S1 sobre S2. A sequência dos números naturais ímpares é uma PA, progressão aritmética, que é uma sequência numérica em que em cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante. Essa constante é chamada de razão ou diferença comum da progressão aritmética. O termo geral da PA é a fórmula AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, que é uma fórmula usada para encontrar um dos termos da progressão aritmética, onde o AN é o termo N da sequência, o A1 é o primeiro termo da sequência e o R é a razão da progressão aritmética. Na questão, o primeiro termo é 1 e a razão é 2. Então, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes 2, que é igual a 1 mais 2n menos 2, que é igual a 2n menos 1. S1 é a soma dos termos de uma progressão aritmética, que é calculada pela fórmula S1 igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Isto é, a multiplicação da metade do seu número de termos pela soma do primeiro com o último termo, onde o A1 é igual a 1, a N é igual a 2N menos 1. Substituindo na fórmula, temos que S1 é igual a 1 mais 2N menos 1 vezes N sobre 2, que é igual a 2N vezes N sobre 2, que é igual a 2N quadrado sobre 2, que é igual a N quadrado. S2 é a soma dos N números ímpares seguintes. Precisamos determinar o termo N dessa sequência. A1 é igual a 2N mais 1. O AN dos N primeiros números ímpares é igual a 2N menos 1. Somado a 2, que é a razão da progressão aritmética, resulta em 2N mais 1. Então, o termo N dessa sequência é dada por 2N mais 1 mais N menos 1 vezes 2.
que é igual a 2n mais 1 mais 2n menos 2, que é igual a 4n menos 1. S2 é a soma dos termos de uma progressão aritmética, isto é, a multiplicação da metade do seu número de termos pela soma do primeiro com o último termo, onde o A1 é igual a 2n mais 1 e o AN é 4n menos 1, e é calculada pela fórmula 2n mais 1 mais 4n menos 1 vezes n sobre 2, que é igual a 6n vezes n sobre 2, que é igual a 6n quadrado sobre 2, que é igual a 3n quadrado. Então, calculamos S2, que é igual a 3n quadrado. Como temos S1 e S2, a razão S1 sobre S2 é igual a n quadrado sobre 3n quadrado, e aqui cancelamos n quadrado com n quadrado, daí que S1 sobre S2 é igual a 1/3. Então, S2 é igual a 3n quadrado, e a razão S1 sobre S2 é igual a 1/3. Questão 10. Em um circuito de 3 lâmpadas iguais ligadas em paralelo, se uma delas queimar, as outras duas ainda permanecem acesas. Sabe-se que, ao conectar o circuito a uma bateria, a probabilidade de qualquer uma dessas lâmpadas queimarem é igual a 20%. Observe o esquema. Calcule a probabilidade de, ao conectar o circuito, pelo menos 2 lâmpadas queimarem. Como a probabilidade de qualquer uma dessas lâmpadas queimarem é igual a 20%, então de não queimarem é de 80%. Para calcular a probabilidade de pelo menos 2 lâmpadas queimarem, há 2 casos disso acontecer. Um caso é de termos 2 lâmpadas queimarem e uma não, e um segundo caso é de ter 3 lâmpadas queimadas. Vamos iniciar o cálculo para determinar a probabilidade de termos 2 lâmpadas queimadas e uma não, que é o produto de 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes o quadrado de 0,20 vezes 0,80. 3 fatorial sobre 2 fatorial são agrupamentos ordenados que podemos formar com 3 lâmpadas, havendo 2 lâmpadas queimadas. 0,20 ao quadrado, o 0,20 representa 20% de uma lâmpada a queimar, e o expoente 2 é a quantidade de lâmpada queimada. E 0,80 representa 80% de uma lâmpada não queimar. Então, a probabilidade vai ser igual a 3 fatorial sobre 2 fatorial, vezes o quadrado de 0,20, vezes 0,80, que é igual a 3 vezes o quadrado de 0,20, vezes 0,80, onde o 3 fatorial sobre 2 fatorial é igual a 3, que é igual a 3 vezes 0,04 vezes 0,80, 0,20 ao quadrado é igual a 0,04, que é igual a 0,096. Já o segundo caso é o caso de determinar a probabilidade das 3 lâmpadas queimarem, que é igual ao cubo de 0,20, que é igual a 0,008. Como acontece 2 casos distintos, então a probabilidade
de, ao conectar o circuito, pelo menos 2 lâmpadas queimarem é a soma das probabilidades. 0,096 mais 0,008, que é igual a 0,104, que é a probabilidade de pelo menos 2 lâmpadas queimarem quando são conectadas ao circuito. Com isso, finalizamos a correção das 10 questões da prova de matemática do exame discursivo do vestibular da UERJ 2025. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho das notificações de novos vídeos. Vou ficando por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.